Você acha que a Torre Eiffel é bonita? Não minta pra mim. Você acha? Você vê aquela estrutura de metal enferrujado numa foto com filtro de Instagram, uma música de acordeon tocando no fundo e pensa: nossa, que romântico, preciso pedir alguém em casamento lá em cima. Sabe o que isso é? Lavagem cerebral geográfica. Porque se você olhar friamente, sem a boina imaginária e o cheiro de croissant, aquilo é um amontoado de vigas que parece um andaime esquecido por uma empreiteira preguiçosa. É um esqueleto. Se aquilo fosse construído em Osasco, chamariam de antena da telefonia e reclamariam que está interferindo no sinal da TV a cabo. Mas como está em Paris, vira arte. O contexto é a maquiagem da realidade. E hoje eu não estou aqui para falar de engenharia. Estou aqui para destruir o seu sonho turístico. Vamos pegar esse ícone intocável e jogá-lo na lama da realidade alternativa, porque a Torre Eiffel não é um monumento, ela é um acidente de sorte, um erro que deu certo porque estava no lugar certo, na hora certa, cercada pelas pessoas certas. Se mudássemos uma única coordenada no GPS da história, a Torre Eiffel seria hoje, no máximo, um monte de sucata vendida por quilo no ferro velho. Vamos brincar de Deus? Vamos mover essa torre pelo mapa e pelo tempo e ver como o símbolo do amor se transforma num símbolo de ódio, opressão ou pura irrelevância. Primeiro cenário. O cenário onde o amor vira dominação. Imagine 1889. A França está no auge da sua arrogância imperial. Eles olham para o mapa-mundi como se fosse um cardápio de restaurante self-service. Vou querer um pedaço da África, um pouco da Ásia e capricha na exploração. Agora, tire a Torre do Campo de Marte, em Paris, tire ela do centro da metrópole rica e jogue ela numa colônia, a Argélia Francesa, ou no meio de Saigon, no Vietnã, ou em Dakar, no Senegal. A estrutura é a mesma, as mesmas 300 mil toneladas de ferro pudlado, a mesma altura imponente, mas o significado muda da água para o esgoto. Em Paris, a altura da torre diz: veja o que a humanidade pode alcançar. Numa colônia, a altura da torre diria: veja o quão pequenos vocês são perto de nós. Não seria um ponto turístico, seria uma torre de vigia, seria o olho de Sauron feito de metal industrial. Imagine um argelino em 1890, vivendo sob o jugo francês, olhando para cima. Ele não vê progresso, ele vê uma bota gigante pisando na cabeça dele. A sombra da torre não seria um lugar para fazer piquenique com queijo e vinho. A sombra seria a literal sombra do império cobrindo a cultura local. A Torre Eiffel, nesse contexto, seria o monumento supremo do bullying geopolítico. Nós temos tecnologia para empilhar ferro até o céu, e vocês mal têm saneamento básico. Seria uma ofensa visual diária. E sabe o que aconteceria na primeira revolta pela independência? A primeira coisa a cair não seria o governo, seria a torre. Ela seria dinamitada, derrubada com cabos de aço. E hoje, em 2025, o que teríamos no lugar? Provavelmente um estacionamento ou um memorial com uma placa dizendo: aqui jaz a arrogância francesa. Ninguém tiraria selfie fazendo biquinho ali, porque o contexto transforma o herói em vilão. Agora vamos piorar. Vamos falar de fracasso. Paris, em 1889, era a garota popular da escola. Rica, bonita, todos queriam estar perto. Mas e se a torre fosse construída numa cidade perdedora? Numa cidade que acabou de apanhar numa guerra e está com o olho roxo e a carteira vazia? Pense na Torre Eiffel sendo inaugurada em Berlim, logo após a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha quebrada, humilhada pelo Tratado de Versalhes, as pessoas usando o carrinho de mão cheio de dinheiro para comprar um pão. E no meio da cidade, o governo decide inaugurar uma torre de 300 metros de altura. Não seria um símbolo de orgulho, seria um símbolo de delírio. Seria a prova de que a liderança do país perdeu completamente o contato com a realidade. O povo olhando para aquilo e pensando: ah, que legal, não temos carvão para o inverno, mas temos uma antena gigante para o nada. Nesse cenário, a torre seria um lembrete constante da megalomania que levou o país à ruína. Ela seria odiada, provavelmente seria derretida. Sim, derretida. Numa crise econômica grave, ferro é recurso. O que vamos fazer com esse monumento?
Vamos fazer balas, canhões ou panelas. A Torre Eiffel viraria panela de pressão para cozinhar batata. O monumento precisa de uma sociedade vitoriosa para sustentá-lo. O vencedor escreve a história e constrói as estátuas. O perdedor olha para as estátuas e pensa em quanto elas valem no mercado de sucata. Se a Torre Eiffel fosse em Viena após a queda do Império Austro-Húngaro, ela seria o túmulo de uma era, não o farol do futuro. Seria um elefante branco de metal, triste, enferrujando enquanto a cidade tentava lembrar quem ela era. Mas vamos tirar a política e falar de dinheiro. Pura e simples pobreza. A Torre Eiffel numa cidade pobre. Não uma colônia, não uma cidade pós-guerra, apenas uma cidade pobre, subdesenvolvida, sem indústria. Imagine a Torre Eiffel sendo erguida hoje no meio de uma capital esquecida de um país de terceiro mundo. Vamos ser genéricos para não ofender ninguém. Mentira, vamos imaginar numa cidade aleatória sem infraestrutura. A torre sobe 300 metros. Em volta, barracos, esgoto a céu aberto, ruas de terra. A leitura visual disso é uma obscenidade. É como ver alguém de smoking num chiqueiro. A torre vira um insulto. Falta hospital, falta escola, falta asfalto, mas olha lá, temos uma torre de ferro. O turista chegaria? Talvez, mas o que ele veria? Ele subiria na torre para ver a vista panorâmica da miséria? Olha, querida, lá de cima dá para ver a desigualdade social em alta definição. Tira uma foto. O contraste mataria o romance. Paris funciona porque a cidade ao redor da torre é, visualmente, uma extensão da torre. Os prédios baixinhos, os telhados de zinco, o rio Sena limpo, ou pelo menos fotogênico, tudo conversa. Agora, coloca a torre no meio do caos urbano desorganizado, ela vira um alienígena, vira um desperdício de dinheiro público. O povo não ia apelidar de Dama de Ferro, ia apelidar de o grande cabide de emprego da empreiteira amiga do rei. O monumento, em contexto de carência, é pornografia. É o governo mostrando o dedo do meio para a prioridade. E se a gente mudar o tempo? O tempo é cruel. A Torre Eiffel construída hoje, 2025. Gustave Eiffel chega na prefeitura de qualquer cidade moderna com o projeto. Tem uma ideia revolucionária, uma torre de 300 metros. O funcionário público nem tira o olho do TikTok. 300 metros? O Burj Khalifa tem 800, a torre de Xangai tem 600, o prédio da esquina tem 350 e tem ar-condicionado e Wi-Fi. Sua torre faz o quê? Tem escritórios? Hotel? Não, diz Gustave, é só escada e elevador, e é aberta, venta muito. Projeto negado. Se a Torre Eiffel fosse construída hoje, ela seria irrelevante. Ela seria uma antena de celular glorificada. A tecnologia avançou tanto que empilhar ferro não impressiona mais ninguém. Nós temos drones, satélites, arranha-céus de vidro que giram, uma torre estática de metal rebitado. Isso é vintage, isso é hipster. Ela seria engolida pela paisagem. Em Nova York, ela sumiria. Em Dubai, ela seria usada como decoração de jardim de um prédio maior. O impacto da Torre Eiffel vem do fato de que, em 1889, ela era a coisa mais alta que o ser humano já tinha feito. Era um arranha-céus quando todo mundo morava em casas de 2 andares. Era o King Kong no meio de pigmeus. Hoje ela seria apenas mais um ruído na silhueta da cidade. O uau tem prazo de validade. O milagre de ontem é a tecnologia obsoleta de hoje. Agora, vamos tocar na ferida da fé, religião. A Torre Eiffel numa cidade sagrada. Leve esse projeto para o Vaticano em 1889, ou para Jerusalém ou Meca. Uma torre de ferro construída pelo homem, tentando tocar o céu, mais alta que qualquer catedral, templo ou minarete. Sabe como isso se chama? Blasfêmia, arrogância babilônica, a Torre de Babel 2.0. Em Paris, que era uma cidade laica, positivista, crente na ciência e na engenharia, a altura era triunfo. Numa cidade religiosa, a altura é desafio a Deus. Quem vocês pensam que são para subir mais alto que a cruz?
O ferro frio, industrial, sem alma, contrastando com a pedra sagrada, antiga, cheia de espírito. A torre seria vista como uma obra do diabo, uma monstruosidade materialista. Os padres fariam sermões contra ela, os peregrinos cuspiriam no chão ao passar. Não haveria admiração, haveria medo, o medo de que um raio divino caísse ali a qualquer momento para ensinar uma lição de humildade. A engenharia, nesse contexto, não é progresso, é heresia, é o homem achando que não precisa mais de Deus porque aprendeu a forjar aço. E se a cidade não tivesse memória? Paris é uma cidade obcecada por si mesma. Eles preservam até a sujeira se ela for histórica. Esse cocô de pombo aqui foi feito por um pombo que viu Napoleão. Eles têm memória. Agora, imagine a Torre Eiffel numa cidade sem passado. Numa cidade planejada, nova, estéril, tipo Brasília ou uma dessas cidades fantasmas na China. Ou Las Vegas. Em Las Vegas, a Torre Eiffel existe. É uma réplica. E qual é o valor dela? 0. É um brinquedo, é cenário de papelão. Se a original fosse construída numa cidade sem história, ela seria apenas um parque de diversões, um brinquedo caro. Monumentos precisam de grávitas, precisam de peso histórico ao redor para ancorar o significado. Sem a história de Paris, sem a Revolução Francesa, sem Victor Hugo, sem os pintores impressionistas, a torre é apenas uma atração de beira de estrada. Venha ver a Torre Alta, coma um cachorro-quente e vá embora. Ela viraria descartável. Uma cidade jovem não respeita o velho. Uma cidade jovem olha para a torre e pensa, legal, quando enjoar a gente derruba e faz um shopping. A Torre Eiffel precisa do snobismo parisiense para ser levada a sério. Sem a arrogância cultural da França, a torre é só um Hop Hari vertical. Mas tem um ponto que ninguém pensa, o ódio. E se ninguém tivesse odiado a torre? A história da Torre Eiffel é famosa porque a elite cultural de Paris odiou ela. Escreveram cartas, chamaram de chaminé negra, esqueleto de Belfry, tragicidade de lâmpada de rua. O Guy de Maupassant almoçava dentro da torre porque era o único lugar de Paris de onde ele não precisava ver a torre. Esse ódio gerou buzz, gerou polêmica. Falem mal, mas falem de mim. Agora, imagine se a torre fosse construída numa cidade indiferente, ou numa cidade onde ninguém tem opinião cultural forte, uma cidade passiva. A torre sobe, ninguém reclama, ninguém elogia. Tá bom, mais uma obra. Sem o conflito, não há narrativa. Sem a luta para provar seu valor, a torre não ganha personalidade. Ela seria apenas um objeto utilitário. O ódio inicial foi o combustível que transformou a torre num personagem. Ela foi a rejeitada que venceu. A história do patinho feio de 300.000 toneladas. Se ela fosse construída numa cidade sem oposição cultural, ela seria apenas infraestrutura, como uma ponte ou uma caixa d'água. Ninguém escreve poemas sobre a caixa d'água, a não ser que tentem derrubá-la. E se ela fosse construída onde ninguém vê? A Torre Eiffel no meio do nada. A engenharia permite. Poderíamos construir a torre no meio da Amazônia, no meio do deserto do Saara, numa ilha artificial no meio do Pacífico, no Ártico. Ela seria impressionante? Sim. Mas seria um monumento? Não. Monumento vem do latim monere, que significa lembrar. Para lembrar, precisa ter alguém para ter a memória. Se a torre cai na floresta e não tem nenhum turista para postar no Instagram, ela faz barulho? Ela viraria uma curiosidade para exploradores. Dizem que no meio do gelo tem uma torre de ferro. Viraria lenda, mas não ícone. O ícone precisa da repetição visual. Precisa estar no fundo da cena do filme, na capa do caderno, no chaveiro, na camiseta. Precisa da massa humana circulando em volta, validando a existência dela a cada segundo. Sem o olhar humano constante, a torre é apenas matéria sofrendo corrosão. A ferrugem venceria a fama. E, por fim, a verdade mais dolorosa de todas. E se tudo tivesse corrido como planejado? Você sabia que a Torre Eiffel tinha data de validade? Ela foi construída para a Exposição Universal de 1889 e o contrato dizia que ela deveria ser desmontada após 20 anos.
Em 1909, ela deveria ter virado sucata. Por que não virou? Porque Gustave Eiffel, que não era bobo, instalou uma antena de rádio no topo e provou para os militares que ela era estratégica para a comunicação. A torre foi salva pelo rádio, não pela beleza. Foi salva pela utilidade militar, não pelo amor. Agora imagine se o rádio não tivesse sido inventado, ou se tivessem achado outro lugar para a antena. A torre teria sido desmontada. E hoje? Hoje, a Torre Eiffel seria uma nota de rodapé nos livros de história. Haveria algumas fotos em preto e branco, granuladas. Os guias turísticos em Paris diriam: aqui, neste parque, antigamente tinha uma torre bem alta, mas acharam feia e tiraram. E você? Você não daria a mínima. Ninguém viajaria para Paris para ver o vazio onde a torre ficava. Não haveria chaveiros da torre. Não haveria pedidos de casamento. Paris seria apenas uma cidade bonita, com museus legais, mas sem sua impressão digital no horizonte. Isso nos leva à conclusão brutal desse nosso experimento mental. A Torre Eiffel não é especial, o design dela não é sagrado, o ferro não é mágico. Nós somos os idiotas. Nós somos os idiotas que precisam desesperadamente de símbolos para ancorar nossas fantasias. Nós pegamos um objeto, qualquer objeto, e se contarmos a história certa, no lugar certo, com a iluminação certa, transformamos metal em emoção. A Torre Eiffel é o maior caso de sucesso de marketing da história da humanidade. Ela pegou uma estrutura industrial, fria, feia, sim, feia, admita, e convenceu o mundo inteiro de que aquilo é a representação física do amor romântico. Isso prova que o valor das coisas não é intrínseco. O valor é projetado. Se você pegar a Torre Eiffel e colocar no quintal da sua casa, seu vizinho vai denunciar na prefeitura por construção irregular. Se você pegar a Torre Eiffel e colocar em Paris, o mundo inteiro faz fila e paga 30 euros para subir de elevador. A lição aqui não é sobre arquitetura, é sobre a vida. Você pode ser a pessoa mais talentosa do mundo, a Torre Eiffel dos seres humanos. Se você estiver no lugar errado, cercado pelas pessoas erradas, no contexto errado, você é só um monte de ferro atrapalhando o trânsito. O ambiente dita o valor. Paris não seria Paris sem a torre, talvez, mas com certeza a torre não seria a torre sem Paris. Ela seria sucata, alvo de tiro, ofensa religiosa ou simplesmente entulho esquecido. Então, da próxima vez que você vir aquela foto da torre brilhando à noite, lembre-se, você não está admirando uma obra-prima, você está admirando um sobrevivente, um acidente geográfico e histórico que convenceu você de que é essencial. E se você ainda acha que ela é linda, parabéns, o marketing funcionou. Agora, se me dão licença, vou tentar vender um pedaço de asfalto da minha rua dizendo que é um pedaço do Muro de Berlim. Com o contexto certo, tem otário que compra. Qual monumento você acha que é só um amontoado de entulho que o marketing nos convenceu a amar? Deixa aí nos comentários. Vamos destruir o sonho de mais alguém hoje.